Você já se perguntou se a Torre de Babel realmente existiu? Será se essa construção mencionada logo nas primeiras páginas da Bíblia é apenas uma metáfora ou foi uma construção grandiosa que deixou marcas na história da humanidade? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. Prepare-se para uma jornada nos textos sagrados. Ruínas esquecidas e descobertas arqueológicas que ainda ecoa no deserto da Mesopotâmia. Meu nome é Silvânio e essa é uma das marcas da história. A história da Torre de Babel está registrada no capítulo 11 do livro de Gênesis. Segundo os relatos bíblicos, após o dilúvio, o povo de Noé se reuniu em um só povo e uma só língua. Eles migraram para uma planície na terra de Siná, que mais tarde conheceríamos como Babilônia. E ali eles resolveram construir uma cidade e uma torre cujo topo chegasse até o céu. Mas o objetivo daquela torre não era apenas arquitetônico. O próprio texto bíblico nos diz qual era o verdadeiro objetivo daquela construção. O próprio texto bíblico nos revela a intenção do povo. Em Gênesis capítulo 14, verso 4, está escrito: E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque ao céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Em outras palavras, era um projeto de autonomia e exaltação humana, uma tentativa de garantir o próprio destino, sem depender da vontade de Deus. Era como dizer: não precisamos do céu, podemos chegar lá por nós mesmos. Deus então desce do céu, conforme o que está escrito nos textos sagrados, e confunde a língua daquele povo. Eles se dispersaram pela terra. Assim teria surgido a diversidade da linguística humana, segundo a narrativa sagrada. Mas, se isso for mais do que uma história religiosa, e se existirem vestígios concretos de que algo assim realmente aconteceu? A arqueologia moderna tem lançado luz em diversos textos bíblicos. A terra de Siná é hoje conhecido como parte do atual Iraque, onde floresce a antiga Mesopotâmia, entre o rio de Tigre e Eufrata. E nessa região existia de fato uma cidade poderosa chamada Babilônia. Ali foram erguidas estruturas gigantescas chamadas de zigurate, torres em formato de pirâmides escaladas, construída para homenagear os deuses da época. A mais famosa delas é chamada de Etemenanike, que em sumário significa a casa da fundação da terra e do céu. Essa torre dedicada ao deus Moloque era colossal. Registros antigos indicam que essa torre teria atingido uma altura de 90 metros. Seria dividido em 7 pavimentos, com 7 andares sobrepostos e uma escadaria em espiral. E adivinha aonde ela ficava? Na Babilônia. Coincidência? Talvez não. Historiadores e arqueólogos sérios acreditam que o Etemenanike pode ter sido a inspiração para a história da Torre de Babel. Mais do que isso, a tradição oral dos povos da região pode ter preservado memórias reais de uma torre ambiciosa, interrompida por alguma razão histórica, como conflito, desastre ou crise política, e teria sido reinterpretada por os hebreus como um juízo divino. Mas a ligação não para por aí. No idioma acádio, falando da antiga Babilônia, a palavra Babel significa portal dos deuses. No hebraico bíblico, a mesma palavra Babel passa a significar confusão. Ou seja, a própria etimologia da palavra mostra o contraste entre o orgulho humano e a ação divina. Além disso, existe um registro fascinante feito por um sacerdote babilônico chamado Beroso, que viveu no século III a.C.
Segundo ele, havia sim uma torre muito alta em Babilônia que foi destruída, e os seus construtores tiveram as suas línguas confundidas. Esse relato não está na Bíblia, está em fontes pagãs da antiguidade. Seria apenas uma coincidência ou uma evidência de que esse fato ficou tão marcado na memória dos povos, que até mesmo registros extra-bíblicos falam sobre ele. Outro detalhe intrigante é que a Torre de Babel é mencionada em um contexto após dilúvio, num período no qual a humanidade estaria tentando se erguer. Nesse cenário, a ideia de construir uma torre gigantesca pode ter sido tanto um símbolo de poder quanto uma tentativa de se proteger de um novo julgamento, como uma enchente, por exemplo. E sabe o que mais impressiona? A ideia de construir algo que toque ao céu não é exclusiva da Bíblia. Diversas culturas antigas tentaram fazer isso. Os zigurates, as pirâmides, até as construções maias e astecas. Todas carregam essa obsessão humana de alcançar o divino pela própria força de suas energias. Voltamos à Bíblia. Deus então decide interromper o plano humano. Não com uma destruição, mas com uma diversidade linguística. Estudiosos linguísticos modernos acreditam que por volta de 4.000 anos a 5.000 anos atrás, novas famílias linguísticas começaram a surgir simultaneamente em várias partes do mundo. Os estudiosos chamam isso de diversificação do tronco proto-indo-europeu. E, embora isso não comprove diretamente o relato bíblico, mostra que a multiplicação de línguas tem raízes muito antigas, exatamente como o texto de Gênesis sugere. Então, o que temos aqui? Um relato bíblico que fala de uma torre construída em um só lugar por um só povo e uma só língua. Uma construção gigantesca no coração da Babilônia, chamada Etemenanik. Registro histórico e arqueológico que menciona a torre destruída e línguas confundidas. Evidências linguísticas de uma diversificação de idiomas na antiguidade. Será se isso tudo é lenda ou será se o relato de Babel é um relato simbólico de um evento real, transmitido através das gerações e que ganhou forma sagrada na narrativa bíblica? Talvez nunca saibamos o que aconteceu naquela planície de Siná, mas uma coisa é certa: a Torre de Babel deixou marcas. Marca na história linguística, marca na arqueologia da Mesopotâmia e marcas profundas na espiritualidade de milhões de pessoas. Ela nos ensina sobre o perigo do orgulho, sobre os limites da ambição humana, sobre a importância de reconhecer a nossa dependência do divino. Afinal, toda vez que o homem tenta construir o seu caminho para o céu com suas próprias mãos, ele corre o risco de esquecer quem o criou. Se essa história te despertou curiosidade, fé ou reflexão, inscreva-se no canal Marca da História. Aqui cada vídeo relata a história que marcou o mundo, a fé e o coração. Muito obrigado e até o próximo capítulo do Marcas da História.